Opa, tudo bem? Muita gente pergunta, eu devo contratar diretamente um programador, um desenvolvedor de software, ou eu devo contratar uma empresa que faz outsourcing e vai me entregar programadores ali para trabalhar para mim? Hein? A dúvida comum, e deixa eu te falar um pouquinho de vantagens e desvantagens dos dois processos e um pouquinho do que a gente faz em outsourcing aqui na Vise, tá? Contratar diretamente os desenvolvedores te dá duas grandes vantagens indiscutíveis. A primeira delas é custo. É claro, é mais barato você contratar diretamente um programador, né, porque quem vai gerir um negócio de outsourcing vai ter o mesmo custo que você de contratar a pessoa e mais os custos de gerir, de entregar essa pessoa ali, de fazer a venda, faturamento, imposto e a própria gestão da empresa e o lucro dele. Tá? Então é claro que é mais barato você contratar diretamente. Hein? Além disso, tem a questão da liberdade para negociar e gerir. Essa é a segunda grande vantagem. Tá? Se você precisa de um esquema muito diferente, você tem um jeito diferente de gerir, de negociar, de lidar com a equipe, né, você contratar diretamente vai fazer bastante diferença, é claro. Você vai ter essa liberdade. Tem duas outras coisas que as pessoas citam como vantagem, mas que eu não tenho muita certeza se são vantagens. Veja só. Tem gente que fala que é melhor eu contratar diretamente, CLT, funcionário meu, porque vai ter menos rotatividade, o cara vai ficar. O contrato outsourcing, o cara trabalha um pouco, vai embora, aí tem que trocar, as empresas vivem trocando o terceiro que que trabalha comigo. Será? Aqui na Vise, a gente tem uma rotatividade bem baixa. É claro que tem rotatividade. No mercado de software, de desenvolvimento hoje, tem rotatividade em qualquer lugar. Tá? O mercado está muito aquecido. É claro que vai ter alguma rotatividade, mas a nossa é muito mais baixa do que eu vejo, por exemplo, em clientes que têm equipe própria, viu? Então, talvez isso não seja assim exatamente uma grande vantagem. Tá? Uma outra vantagem, o pessoal diz, porque eu vou ter uma equipe e uma equipe é um ativo da empresa, né? Eu tenho uma equipe boa, que treinada, capacitada, que tem conhecimento e etc. Muito bem, vamos lá. Se você vai ter uma equipe e essa equipe vai ter stock options, e eles vão de fato usar isso, e você tem uma cultura que vai fazer esse cara querer ficar, se tornar sócio ou coisa assim, está começando uma startup, pode ter que isso faça alguma diferença, tá? Agora, se você está numa grande empresa hoje, por exemplo, cara, é muito difícil você manter uma cultura que vá ter essa equipe como propriedade do conhecimento, e se esse conhecimento que a equipe está gerando está só na cabeça deles, tá? Não está explícito em nenhum outro lugar, você não tem propriedade do conhecimento, você tem, na verdade, é um problema. Tá? Então, isso não é necessariamente uma vantagem, depende muito do seu negócio. Hein? Agora, para contratar, para você ter você mesmo, o seu programador CLT aí, você precisa ter algumas coisas que são importantes e que não são necessariamente fáceis. Tá? Primeira coisa, você precisa conseguir executar bem o processo de contratação. Isso não é simples. Tá? Tem muitos programadores excelentes que não têm faculdade, que não têm nenhuma certificação, e que inclusive não vão bem numa entrevista. A conversa não tem a conversa certa, não tem aquele papo corporativo, não vão convencer bem o recrutador ali, mas entregam muito, são excelentes programadores. Enquanto, por outro lado, tem muita gente com o discurso certo, com currículo invejável, com faculdade, com várias certificações, com histórico invejável, passou por um monte de lugar legal, mas a capacidade de entrega deixa a desejar. Então, você conseguir fazer um processo de recrutamento e avaliar programadores, atrair bons programadores para uma vaga, é uma ciência, é uma mistura de ciência e arte ali, que naturalmente você pode ter, é claro, mas o fato de você conseguir contratar bons engenheiros de outra área, de você conseguir contratar bons advogados, não significa que seu RH está preparado para esse desafio aqui, tá? Como é que você avalia se um programador é de fato competente ou não? Talvez valha a pena contar com alguém especializado nisso para fazer essa avaliação e te entregar bons profissionais, com um bom perfil comportamental e com boa competência técnica. Depois, gerir o time. Gerir o time também inclui coisas como avaliar os programadores de tempos em tempos, oferecer para eles perspectiva de carreira, com o mercado aquecido, do jeito que está. Se não tiver perspectiva de carreira, vai ter rotatividade alta. Tá? O cara vai entrar, passar um tempo ali, arrumar outro emprego e vai embora ganhar mais. Né? Como é que você avalia os programadores? Para você ficar com os bons, na verdade, né? Para você oferecer perspectiva de carreira para os bons. Então você tem que estar preparado para isso, para fazer uma boa avaliação do programador, para conseguir medir de fato a capacidade de entrega dele, o que você pode oferecer para ele como perspectiva de carreira. Como é que você faz para criar uma cultura
que atraia e mantenha bons programadores. Essa é uma cultura diferente da que atrai e mantém bons executivos, bons advogados, bons médicos. Tá? É uma cultura própria que você precisa se preparar para ter. E por último, você precisa se preparar para oferecer auxílio e suporte ao trabalho dos desenvolvedores. Tá? Um excelente programador não é um super-homem que resolve tudo sozinho. Então, você precisa ter algum tipo de backup para ele. Tá? Então, aqui na Vise, por exemplo, alguém que contrata um programador nosso em outsourcing, o programador está lá resolvendo o problema ficou difícil, ele corre para casa. Tá? Aqui na Vise a gente tem técnicos especialistas, gente a quem ele pode recorrer, que vai tirar dúvidas, que vai ajudar a tomar decisões técnicas, decisões importantes de arquitetura, ele não precisa tomar sozinho, ele conversa sempre com a gente aqui. Então você precisa se preparar para oferecer esse tipo de auxílio e suporte. Tá? Senão o seu programador vai estar sozinho, vai estar vendido diante dos desafios ali. Então é um preparo que você tem que ter. Então, executar o processo de contratação, gerir um time, oferecendo perspectiva de carreira e oferecendo uma cultura que os mantém ali, e conseguir oferecer auxílio e suporte aos desenvolvedores. Tá? Essas são coisas que você tem que estar preparado para fazer se você vai contratar o seu próprio time de desenvolvimento. Se não, considere trabalhar com outsourcing. Outsourcing também vai te dar duas outras vantagens. Uma delas é a escalabilidade dinâmica. Tá? Não existe escalabilidade instantânea em desenvolvimento, é claro. Né? A gente está falando de pessoas, não de máquinas, então não é como, por exemplo, eu quero ter computadores alugados aqui. Vou ter um evento, eu posso alugar 200 computadores, amanhã eles me entregam, depois de amanhã eles levam embora e eu uso durante um dia. Isso naturalmente não existe quando você está falando de mão de obra, de pessoas, especialmente mão de obra especializada. Mas se você precisa de programadores por 6 meses, por exemplo, é muito mais fácil você lidar com alguém que vai te trazer programadores em outsourcing. Tá? Por quê? Ele já tem know-how em contratação, ele consegue fazer isso melhor e mais rápido. Ele já tem equipe que está saindo de outro projeto, que ele já conhece, que vai estar ali com você. E depois desses 6 meses, ele não precisa mandar esse pessoal embora, ele vai aproveitá-los em outros projetos. Então o custo acaba ficando menor, então ele vai te cobrar um valor ali. No fim, você vai fazer a conta, talvez fique mais barato ter o outsourcing com todas as vantagens, ainda saia mais barato do que contratar você mesmo. Tá? Então, contratar em outsourcing é muito mais escalável do que contratar você mesmo. Se você tem demanda instantânea ou demanda sazonal, considere outsourcing. E outra coisa que outsourcing vai te dar é a facilidade de substituição. Porque, claro, alguém de outsourcing vai contratar melhor, gerir melhor, oferecer backup para o programador, oferecer suporte para ele, mas esse processo não é perfeito. A gente está falando de pessoas. Problemas acontecem. Tá? Se você contrata CLT e o profissional fica doente, ou deu um problema pessoal, não vai dar certo ele nesse projeto, se descobriu que, apesar de ter ido muito bem na entrevista, ele não é o cara certo para esse projeto, você tem um problema enorme na mão. Tá? Um problema de negócios, né? Porque, afinal de contas, isso tem um custo enorme. Né? Você demitir, contratar outra pessoa, substituir é caro, e um problema humano também. Né? Ninguém gosta de, poxa, contratei o cara, tirei ele de outro lugar, pus aqui, não deu certo, tem que mandar embora e etc. Tá? Quando você lida com outsourcing, você diminui muito essa dor, porque esse cara vai ser aproveitado em outro projeto, eles vão trazer outra pessoa para substituí-lo ali, muito mais fácil, um processo muito mais indolor do que fazer isso você mesmo. Então essa escalabilidade, a facilidade de substituir, são vantagens que você só vai ter no outsourcing. Tá? Gerir desenvolvimento de software é um trabalho especializado. Se você tem essa especialização, eu sou uma empresa de desenvolvimento, eu não vou contratar outsourcing, porque afinal de contas é o meu negócio. Se você não tem essa especialização, aqui nós somos uma indústria, nós somos uma empresa de varejo, né? Considere outsourcing, tá? Contrata outsourcing, que vai te trazer especialização, vai te dar muito mais resultado, vai te livrar de um monte de dor de cabeça, vai te trazer uma gestão muito mais eficiente. Você contratar uma boa empresa de outsourcing, tá? Que tenha processos que realmente entreguem esse tipo de diferencial para você. Beleza? Dúvidas, sugestões? Deixa um comentário aí embaixo, tá? Diz o que você achou, o que você gostaria de saber, o que eu não disse, o que eu disse que está errado. Deixa seu comentário aí, quero saber o que você tem para dizer. Muito obrigado.